Boa noite. Sou Paulo Roberto, Paulo de Patinhas. Introdução. Tema: músicos que atuam nas ruas e espaços públicos, urbanos e contemporâneos, e como são suas vidas. Então, eu escolhi esse tema porque me interessa saber sobre a vivência musical e a forma de aprendizagem desses músicos, visto que eu trabalho em um bairro de periferia e penso que a pesquisa realizada pode me ajudar a rever a minha didática. Questões de pesquisa. Como se dá a formação dos músicos de rua? De que maneira são feitas as estratégias de intervenção nas ruas? O interesse seria cultural, financeiro ou os dois? São considerados artistas ou mendigos? Objetivo da pesquisa. Objetivo geral: identificar a forma de aprendizagem dos músicos de rua sem tomar visões estreitas da formação musical. Específico: investigar recursos e métodos usados na aprendizagem na forma de atuar nas ruas. No quadro de revisão de literatura, eu pesquisei a dissertação de Celso Gomes Henrique Souza, que é a formação e atuação de música das ruas de Porto Alegre, um estudo a partir dos relatos de vida, uma dissertação de mestrado. As questões de pesquisa: como se dá a formação e atuação dos músicos das ruas de Porto Alegre, quem são esses músicos, qual é a sua formação, quais razões os levam à atuação nas ruas e seu aprendizado e formação. Objetivo geral: identificar a forma de aprendizagem dos músicos de rua sem tomar visões estreitas da formação musical. Eu posso detalhar que Gomes, que já possuía conhecimento musical, questionava o desempenho de atuação e aprendizagem, como isso atraía a atenção das pessoas nas ruas, visto que ele, como músico de orquestra, tocava em locais privados para um público restrito, enquanto nas ruas os músicos chamavam a atenção das pessoas. Procurou uma fundamentação teórica, um discurso sobre formação de música que envolvesse experiências de vida que também são processos formativos de aprendizagem. No diálogo da realidade aprendida com a teoria constrói esse conhecimento. Louro, 1990, página 28. Específico: investigar recursos e métodos usados na aprendizagem na forma de atuar nas ruas. Nos depoimentos iniciais, ficou claro que a aprendizagem musical seria um ponto e não o único ponto que os músicos abordariam em suas falas, mostrando a formação musical inserida em um contexto mais amplo, tal como na concepção alemã de Bildung, formação que, segundo Boll, 1997, página 17, significa mais que introdução e erudição. Formar-se nesse sentido é algo que exige independência, liberdade, autonomia e se efetua com auto-desenvolver-se. O tema: músicos que atuam nas ruas e espaços públicos urbanos e contemporâneos e como são suas vidas. O autor questiona as condições de vida e formas de aprendizagem adotadas pelos músicos de rua em sua dissertação, fundamenta nas abordagens teóricas de autores como Graben, Horst, Campbell, Edson Pepe, Tannenbaum, Pereló, Martí e Beethoven. O método de pesquisa utilizado foi a história oral e a técnica de história de vida. Gomes usa a história de vida como método de pesquisa histórica, antropológica e sociológica, onde realiza entrevistas com 17 músicos, a maioria homens, que atuam nas ruas de Porto Alegre, e através desses relatos de vida procura evidenciar o contexto de formação, nas concepções de formação, maneiras de aprender música e também uma reflexão sobre os aspectos econômicos que envolvem.
Com o resultado, ao final da pesquisa, o autor conclui que a rua não é somente o local de atuação, é também o palco de aprendizagem, tanto da música e performance, quanto de relacionamentos e interações sociais, onde o músico tem que acompanhar o gosto do público e assim ampliar seu repertório em função das preferências das pessoas. Dessa forma, seu conhecimento é modificado. O resultado da pesquisa levou o autor a desconstruir preconcepções que ele trazia consigo desde o início de sua formação musical, em que se preocupava mais com as questões técnicas e musicais de performance adquiridas através das instituições de ensino de música e conservatórios de música. O artigo primeiro que eu li, que eu pesquisei, foi o artigo de Bela Lúcia Gomes Jardim, que é o professor de música e educação pública. As questões: que tipo de educação musical era realizada antes da Lei 5.692 de 1971? Brasil, 1971. Qual o perfil profissional exigido, qual o percurso de formação dos professores e suas especializações? E quais os conteúdos eram trabalhados? Objetivo: circunscrever o processo de institucionalização da profissão docente, distinguindo o professor de música encaminhado para o exercício da docência nas escolas públicas de São Paulo. Esse artigo foi feito através de um estudo em São Paulo sobre a educação musical. Objetivo específico: formação do normalista pela regulamentação da profissão com a instituição do professor de canto orfeônico, cuja habilitação tornou-se indispensável para o exercício profissional em estabelecimento de ensino sob a fiscalização federal. O tema: professor de música e educação pública. O estudo apresenta a gradativa exigência de especialização desse professor, que, iniciada com a reforma de 1890, incluiu a música no currículo do normalista, pretendendo capacidade para iniciar os alunos na linguagem que fazia musical, culminando com a instituição do professor de canto orfeônico, cuja habilitação tornou-se indispensável para o exercício profissional em estabelecimentos públicos de ensino sob fiscalização federal, na Lei nº 5.692 de 1971. Referências teóricas e metodológicas. Legislação do período e os atos de provimento de pessoal no Estado de São Paulo. Currículos e programas de ensino nas escolas primárias, secundárias, normais e de formação especializada. E a Lei nº 5.695 de 1971. O resultado: a autora conclui que os confrontos entre os processos de ensino possibilitaram a qualificação para professores de música, visto que os professores eram músicos que não tinham habilitação e por isso a necessidade de capacitação e especialização para toda essa mudança no processo de ensino do Estado de São Paulo e no Brasil. Ela também quis dizer que o músico, apesar de ser muito bom músico, que davam aula naquele tempo, nessa época, não estava preparado para dar aula, não tinha didática, ele tinha técnica para tocar, mas não tinha didática. Então é uma questão de ter que mesmo se capacitar. O segundo artigo: motivação para aprender música na escola, de Mira Suzana Pizzato, questiona qual o significado da música para as crianças, adolescentes, ambientes escolares e não escolares. O objetivo geral: investigar as relações entre os níveis de interesse e os níveis de competência, dificuldade e esforço para aprender música na escola. Ela se fundamentou nas teorias de Austin, Fiscoel, Henry, McPherson, Pion e Ghazali, Norte, esse não conhecer, Hargreaves, Jonil.
utilizado foi o modelo de expectativa e valor de Ekman et al. Esse estudo baseou-se em dados secundários que são dados existentes oriundos de outras fontes. Resultado: a motivação e interesse nas aulas de música não implica somente o aluno, mas também o professor. Se esse tem interesse em se qualificar buscando mais conhecimentos na área, usando planos bem elaborados e com níveis de dificuldade bem definidos, a probabilidade das aulas serem mais agradáveis serão certas. Reflexões da revisão de literatura. Bom, após esse trabalho, eu concluo que precisamos refletir sobre o ensino da música e, antes de tudo, deixar de lado os preconceitos em relação às experiências de cada pessoa. Tentar unir o teórico e o prático de forma agradável e motivadora. Para isso, precisamos buscar conhecimentos para melhorar a nossa didática, qualificando o nosso trabalho para fazer a diferença. E quero dizer que nós estamos começando essa luta da educação musical para modificar isso tudo aí, para a gente deixar para trás esse preconceito que ainda temos, que eu vejo aqui no nosso grupo, na nossa turma aqui de música 3, música 5. Pessoas que ainda questionam sobre isso, ensinar a partitura ou ensinar a técnica ou trabalhar com a experiência do aluno. Claro, está evidente que é trabalhar com a experiência do aluno, pegar dele o que ele sabe para a gente poder ir modificando isso. A gente vai aprendendo com ele também isso aí. Então, para fazer diferença, precisamos fazer isso. Mas muito obrigado.